E aí, pessoal do primeiro ano, tranquilo? Aqui é o professor Thiago Souza, né? E estamos trazendo uma revisão mexendo com 4 forças especiais aqui, que são tração, também vamos mexer atrito, empuxo e força elástica, né? Não necessariamente nessa ordem. E espero que seja uma revisão boa para vocês, trazemos de volta alguns conceitos, tá ok? Então, tá todo mundo acordado aí? Ninguém vai pedir açaí hoje aqui, hein? Tá certo, então bora pra frente, que atrás vem gente. Então, dentro nessa lista, a gente vai começar pela força de tração. Onde é que nós encontramos força de tração, meus amiguinhos? Todas as vezes que tiver um cabo, uma corda, uma corrente, tá? Todas as vezes que nós visualizarmos uma força sendo transferida, um meio físico onde isso acontece, nós vamos achar tração, que no caso é uma corda, um cabo já é uma realidade tangível. Essa aqui é da Unesp, 2 blocos A e B de massas 2 kg e 6 kg, dá para ver lá os dois, né, na figura, respectivamente, e ligados por um fio, estão em repouso sobre um plano horizontal, correto? Quando puxado para a direita pela força F mostrada na figura, cadê a força F? Engolir a força. O conjunto adquire aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Então bora fazer de conta que tem uma força bem aqui uma força F, né? Eu acho que é essa que é de 2 metros. Tá certo. Tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Nestas condições, pode-se afirmar que o módulo da resultante das forças que atuam em A e o módulo da resultante das forças que atuam em B valem em newtons, respectivamente. Tá certo. Bom, primeiro que ele quer saber o módulo das forças resultantes. A questão não pediu, mas é interessante a gente pontuar. Por exemplo, aqui eu tenho uma força aqui para baixo, que todo mundo sabe que é o peso. Eu vou chamar o peso de B aqui, tá? Qualquer bloco B. Como ele está numa superfície, vai ter uma reação normal, que eu vou chamar de normal de B. Então quer dizer que o A também vai ter o peso dele, peso A, e vai ter a reação normal de A. Tá? Tem gravidade? Aceleração gravitacional? Vai ter peso, coloquei lá. Tem um cabo, então vai ter tração. Vou colocar só a pontinha da seta aqui, certo? Que também vai estar puxando esse outro. Essas duas trações são iguais porque é um fio só. Se tiverem 2 fios, são trações diferentes. Eu chamaria de T1 e T2, tanto faz. Bom, por enquanto são essas forças que apareceram. Tá certo? Então, vê que tem uma resultante de forças agindo sobre o bloco A. Temos o peso, a normal e a tração. Só que para gerar essa aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, todo mundo sabe que ele vai estar vindo para a direita. Peso e normal não estão influenciando em nada nisso, então quer dizer que eles estão se cancelando aqui. Certo? Não falou a aceleração gravitacional, mas considera 10. Então o peso do A vai ser 20. E a normal? 20, Thiago. Tem que dar igual, senão ou ele vai furar a terra ou ele vai começar a levitar. Muito bem. Então a gente escreveria para o bloco A essa equação, segundo a lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Certo? Então, para o bloco A, isso para o bloco A. O que nós temos para o bloco A? Que é a força resultante igual a massa vezes a aceleração. Tá bom, a força resultante aqui eu escreveria T, correto?
mas o que ele quer saber é a resultante, né? Então eu vou só escrever aqui, força resultante no bloco A. Qual é a massa? 2 e a aceleração 2. Então, aqui deu 4 newtons de força resultante. Então já teria a letra A e a letra D. E para o bloco B? Bloco B, praticamente a gente não mexeu com tração aqui, né? A força resultante do bloco B vai ser a massa do bloco B vezes a aceleração. Para cá, aqui. Então a força resultante do bloco B é 6 e a aceleração também é 2. Então, 12 newtons. A resposta é a letra D de dado. Deu para entender? Acho que uma outra questão a gente vai tratar especificamente com a tração. Só reforçando, quem seria a força resultante no bloco B? F menos T. Qual seria a força resultante no bloco B? F menos T, porque dá para perceber que esse bloco B vai para a direita, né? Então vai ficar F menos T. Então bora. Muito bem, essa daqui da Bahia é clássica. Utilizou-se o acoplamento de polias, mostrado na figura, para levantar um peso de 120 kgf. KGF, sim, KGF, nós chamamos de quilograma-força. É uma unidade de medida, só que não no sistema internacional. Medida de força, tá? É uma unidade de força. Tá certo. E agora? Tá ali o peso sendo aplicado na última polia, ou última roldana. Perdão, essa aqui tá móvel, né? A primeira, deixa eu escrever aqui, essa primeira tá móvel, ela vai subir, dá para perceber? A segunda também tá móvel, mas a terceira tá fixa, lá no teto, certo? Mas essa daqui é boa demais. Tá certo, 120, você tá percebendo que a polia 1 tem 3 forças? Não tô vendo. Então tá bom, vou te mostrar aqui. Então gerou essa tração aqui, que também, já que é o mesmo fio, está sendo aplicada bem aqui. Certo? E aquela força para baixo está equilibrando com as duas de cima. Acompanhou? Para essa polia, nessa configuração, essa força para baixo está equilibrando as duas para cima. Então quer dizer que se para baixo eu tenho 120 e para cima eu tenho quanto? Eu tenho 60. 60 kgf, não vou escrever aí. Certo? Nesse fio, vamos só mudar de cor. Nesse fio da direita, né, se eu tenho 60 newtons puxando a polia 1 para cima, eu vou ter a mesma força puxando a polia 2 para baixo. 60. Quando eu passar para o outro lado da polia, eu vou ter duas forças, uma de 30 e outra de 30. Certo? Muito bem. Essa força de 30 também está puxando essa polia para baixo, que é a mesma força F que está do outro lado. Então nós percebemos por essa configuração que a força F, o módulo dela, é 30 newtons, não, 30 kgf. Certo? Só fazendo a divisão de força. Mas atenta, tá? Que só percorra o caminho do cabo. Eu não fiz a divisão daqui de 30, porque ele não quer a força do fio que segura a polia 3 lá no teto. Não, eu só acompanhei o fio, porque é o mesmo fio. Aí vai dar 30. Deixa eu ver, eu vou pintar tudo de vermelho. Quem seria? Percebe que todos esses vermelhos são 30? Com exceção daquele 60, né? Beleza? Mas essa seria a ideia. 30 kgf, eu tenho uma opção. Opção 4. E bora seguir. E chegamos no Ceará. Considere 2 instantes no deslocamento de um elevador em viagem de subida. O início, imediatamente após a partida.
e o final F, imediatamente antes da parada. Suponha que apenas um cabo de aço é responsável pela sustentação e movimento do elevador. Desprezando todos os atritos, é correto afirmar que a força exercida pelo cabo na cabine no início, no caso seria o F1, ou FI, perdão, e no final FF, tem direção e sentido. Como é que são essas duas direções, esses dois sentidos? Bora primeiro representar esse elevador nesses dois momentos. Então tá aqui nosso elevador. Então esse aqui é o momento I, né? Que eu vou ter uma tração para cima, F I no início. O mesmo elevador estará aqui com a mesma força, só que FF. No instante F. Muito bem. Ele quer que a gente compare, né? Será que é isso? Compare as duas forças, FI e FF. Bom, já demonstrei que as duas forças, para que a força F é a tração que está sustentando o elevador, só pode estar para cima, porque todo esses cabos do elevador vão puxar o elevador para cima. Para baixo a gente sabe que vai ser o peso. Então é uma força vertical para cima. Será que todas estão falando isso? Vertical para cima e vertical para baixo? Não, não é para baixo. Então isso aqui já tá dizendo que o FF no final ele é para baixo e não é não. Tá certo? Então bora só subir aqui, depois a gente volta na figura. Vertical para cima nos dois casos, tranquilo. Vertical para baixo, não, primeiro não é vertical para baixo. Vertical para baixo também não. Ué, rapaz, então já facilitou a nossa vida. Parece que é a letra B. Agora bora imaginar que houvesse mais uma falando que as duas forças são verticais para cima. Como é que eu compararia qual das duas é maior? Certo. Então a gente sabe que nesse primeiro caso, no inicial, o elevador está partindo, tá? Todos os dois eles vão estar subindo, tá? Mas seria partindo. A gente sabe que quando ele está partindo, ele tem uma aceleração, certo? Para cima, certo? É o momento do elevador que a gente se sente pesado, porque a gente está lutando contra a gravidade, né? Essa é a ideia. No caso de um elevador na parte 2, ele está parando, então ele está freando. Vai ter a mesma aceleração, só que agora freando. Por isso que quando o elevador está chegando, a gente vai se sentindo leve. Tá certo? A aceleração, ela nos coloca na direção da força resultante. A aceleração e força resultantes, de acordo com a segunda lei de Newton, elas têm a mesma direção e o mesmo sentido. Não tem condição de eu aplicar uma força para cá, resultante, né? E o corpo vir para trás. Então, dá para perceber que para eu acelerar, né? Eu começar uma força para cima, eu tenho que aplicar muita força. Agora, já que o elevador está parando na segunda situação, não, eu já vou liberando um pouco mais. Por isso que a força final ela está sendo menor do que a força inicial. Só para sustentar uma coisa, o elevador. Agora, para acelerar para cima, aí ela tem que ser maior. Beleza, né? Bora ver mais uma? E mudamos para o Paraná, Unipar. Diz assim, agora na seção de força elástica, certo? Uma mola de constante elástica igual a 200 Nm sofre uma deformação de 20 cm mediante a aplicação de uma força F. A intensidade da força F em newtons é igual a... Beleza, né? Não sei se você já está fazendo isso, mas
pegar os dados é importante. Ó, uma mola de constante elástica igual a 200 Nm. Como é que eu expresso isso? Isso é K, meus amiguinhos. Constante elástica, 200 Nm. Certo? Sofre uma deformação elástica de X, de 20 centímetros. Então, 20 centímetros é X. 20 centímetros. Agora, não esquecendo, tá vendo qual a unidade da constante? Newton metro. Então, quer dizer que aqui embaixo tem que estar em metro. Não pode ter essa incoerência de unidade. Tá certo. Quer tentar fazer um desenho também? É importante. Tá aqui a mola, certo? E uma força F puxando ela na extremidade. Ela deformou de X para chegar lá onde ela estava, certo? Bom, em oposição, a mola vai puxar de volta com uma força elástica. É assim que funciona. Vou subir aqui rapidinho. É assim que funciona. Então quer dizer que essa força, para equilibrar, né? Ela vai ter que ser igual à força elástica. Então bora calcular quanto é a força elástica. Qual é a fórmula de força elástica, Thiago? Força elástica, ela é proporcional a só duas grandezas. O primeiro dela é a característica da mola, K. E o outro é a deformação dela. Então, tá fácil, hein? A constante elástica foi 200 e a deformação foi 0,2. E aqui eu vou ter 40 newtons. Facinho, hein? Facinho. Tem até opção para marcar, sabia? Letra D. Próxima questão. Questão 31. A figura mostra uma mola que obedece à lei de Hooke, certo? Uma das extremidades da mola está presa em um bloco, o qual está sobre uma superfície horizontal. Tá certo. Cujo coeficiente de atrito estático, bom, ó, já está envolvendo atrito aqui. Mas a gente vai ver o atrito propriamente na próxima questão. Então, nós temos um atrito estático, certo? Que é maior que o coeficiente de atrito cinético, todas as vezes, certo? O estático, para tirar um corpo do repouso ali, descolar ele do chão, ele é maior. Depois que já começou o movimento, aí fica mais fácil, né? A gente tem que ter essa noção das ranhuras, né, do material. Então, se um corpo ele tem muito peso, ou seja, essa compressão com essa superfície, imagina que são vários dentinhos na superfície, tanto faz do chão quanto do bloco. Então, quanto mais eu pressiono, quanto mais peso tem, mais esses dentinhos eles vão se encaixando e para tirar é difícil, certo? Agora, o corpo não é tão pesado, então não vai pressionar tanto. Essa pressão dessas duas superfícies com dentinhos é menor. Mas depois que a gente conseguiu movimentar, só fica a pontinha dos dentinhos, né, segurando o corpo. Vou colocar desse jeito para ver se você entende um pouco mais. Por isso que o atrito estático é maior, porque os dentinhos estão bem encaixados. Tá certo. E esse atrito, esses coeficientes são constantes em toda a superfície. Quando a mola está no seu comprimento normal, ou seja, relaxado, a outra extremidade coincide com a origem do referencial OX. Tá ali, né? Parece um eixo de plano cartesiano. Se a partir desta posição puxarmos essa extremidade com velocidade constante para a direita, assinale qual dos gráficos abaixo representa a força de atrito, estático e cinético, aplicados entre as superfícies do bloco e do plano, em função do tempo t. Muito bem. Bom, deixa eu colocar aqui só a posição. Então, viu o que vai acontecer? Eu vou começar a puxar a pontinha dessa mola assim, olha, distanciando constante. Então, percebe que na primeira medida que eu fizer, eu já tenho força elástica. Mínima, né? Porque já houve distensão. Ele quer a força
a força de atrito, né? Tanto faz a estático quanto a cinético. Aqui está agindo. Então, olha o que vai acontecer aqui. Eu vou aumentando. E, logicamente, se nessa puxadinha que eu der, eu gerar uma força elástica de 1 metro... de 1 newton, perdão, a força de atrito estática vai ser de 1 newton, para que ela continue equilibrada. Não é isso? Quer que eu posicione lá? Ó, aqui vai ter uma força elástica, só que vai ser... É como se essa força elástica estivesse agindo bem aqui, né? Só que em oposição vai ter uma força de atrito aqui, certo? Se essa força elástica ela for de 1 newton, a força de atrito vai ser de 1 newton. 2 newtons, 2 newtons. 3 newtons, 3 newtons. 5 newtons, 5 newtons. Tá bom, mas como é que essa força elástica, que está sendo igual à força de atrito, ela se comporta? Se nós percebermos, força elástica é K vezes X. Isso aqui é uma equação do primeiro grau, né? Em que as variáveis são... Aqui está o meu Y e aqui está o meu X. Cadê a outra parte do B? Tem, é zero, mas é uma equação linear lá da função afim. Então quer dizer que esse gráfico aqui não pode ser, porque essa primeira parte não é quadrática, parece ser uma quadrática, né? Não é assim. Os outros dois são interessantes, os outros três, né? B, C e D. Começa como uma função linear, correto? Agora, do que você lembra, esse termo B aqui é onde ele corta o eixo Y. Como ele não aparece, como ele é zero, então quer dizer que ele começa do zero. Então quer dizer que esse aqui não pode ser, que ele está começando de um valor já fixo. Tá certo? Muito bem. Sabemos que depois que nós puxarmos o suficiente e que essa força elástica for maior que a força de atrito estática máxima, porque ele vai segurando até onde der. 1 newton, 1 newton. 5 newtons, 5 newtons. 10 newtons de força elástica, 10 newtons de força de atrito. Mas é o máximo que a força de atrito estática consegue segurar o corpo. Quando foi para 11, a gente destaca o bloco. E agora a força de atrito estática, cinética, é menor, né? Porque agora os dentinhos estão menos profundos. Então quer dizer que essa queda da letra D, da força de atrito, diferente aqui da letra C, ele diz que vai ficar constante com a máxima, e não é verdade. Depois que a gente destaca, a gente tira do repouso, fica mais fácil manter. Então essa aqui seria a opção. Foi uma boa revisão de como diferenciar o atrito estático com o dinâmico. E bora para a próxima. Muito bem. Então vamos para o Rio de Janeiro agora oficialmente mexer com o atrito. Diz assim: um menino de massa igual a 40 kg tenta-se sem sucesso empurrar uma caixa de massa 80 kg, exercendo uma força horizontal de intensidade igual a 60 newtons. Na letra A, ele pede: represente as demais forças que atuam na caixa e escreva quem exerce cada uma dessas forças. Sim, senhor. Letra A, né? Questões discursivas, né? Não são muito costumeiras, né? Tá aqui o meu bloco. É isso, né? Uma caixa. O menino de massa igual a 40 tenta sem sucesso empurrar uma caixa. Tá, ele quer saber as que atuam na caixa. O menino ter 40 kg significa que tem o peso dele puxando para baixo, mas não está na caixa. Ele quer as que atuam na caixa. Tá certo. Mas ele tenta empurrar uma caixa. Então bora colocar a força F aqui, que ele empurrou a caixa. A caixa tem 80 kg, então ela vai ter peso. Certo? Ele diz que ele não conseguiu.
Então quer dizer que é porque apareceu uma força de atrito bem aqui. Tem a normal? Tem. Não pode esquecer dela não. Tá certo. Bom, na letra B ele vai pedir para calcular o módulo dessas forças. Tá certo. Deixa então ir por sequência aqui. P é massa vezes gravidade. Não apresentou aqui sendo 10 metros por segundo ao quadrado, mas é o que a gente vai considerar. Se a massa da caixa é 80, então quer dizer que aqui tem 800 newtons, certo? Massa vezes aceleração da gravidade, 80 vezes 10. Ele diz que a força que ele atua aqui é de 60 newtons, então estamos representando. Se ele não conseguiu, significa que essa força de atrito também é de 60 newtons. E a normal? Bom, tem que equilibrar com o peso. Então aqui estão todas as forças. Quem aplicou a força F foi o menino na caixa. Quem aplicou a força de atrito foi o piso na caixa. Quem aplicou o peso foi a terra, né, que está puxando o bloco para baixo. E quem aplicou a normal foi a superfície no bloco. Então tem duas forças da superfície sobre o bloco. Uma força de atrito, outra é a normal. Correto? Então é isso mesmo. Vamos lá, para a próxima. E agora nós chegamos do Enem, né? Com um dedo, um garoto pressiona contra a parede duas moedas de 10 centavos e R$1, uma sobre a outra, mantendo-as paradas. Em contato com o dedo está a moeda de 10 centavos e contra a parede está a de R$1. O peso da moeda de 10 centavos é 0,05 newton e o da de R$1 é 0,09 newton. A força de atrito exercida pela parede é suficiente para impedir que as moedas caiam. Qual é a força de atrito entre a parede e a moeda? Ó, bora tentar representar isso aqui. Vou exagerar o tamanho das moedas para a gente poder entender. Então essa daqui vai ser a moeda de R$1, certo? E essa daqui exagerada vai ser a moeda de 10 centavos. Exagerado, tá? O indivíduozinho aplicou uma força bem aqui. Tá bem? Bom, eu sei que vai ter esse peso aqui, mas não desse jeito, né, Thiago? Isso aqui é o peso da moeda de R$1. E agora? Eu acho que eu vou colocar real aqui. E esse aqui é o peso da moeda de 10 centavos. Então, peso centavos. Tudo bem? Bom, se eu for aplicar, imagino que isso é um bloco todo. Ele vai ter uma normal bem aqui. Normal da parede, certo? Thiago, essa normal não teria aplicado só na moeda de R$1? Pois é, mas considerando como sendo um bloco todo, é que ele acabou nem comentando sobre o atrito entre as duas moedas, mas eu não preciso, porque justamente ele quer a força de atrito entre a parede e a de R$1, tá certo? Mas a gente sabe que aqui vai ter a força de atrito, né? A força aplicada pelo menino é equilibrada pela normal, tá, né? Para as moedas não irem nem para a esquerda nem para a direita. E a força de atrito equilibra com as duas forças para baixo. Então quer dizer que para que ela continue ali, a força de atrito vai ter que ser a soma dos dois pesos, o peso da moeda de R$1 e o peso da moeda de 10 centavos. Eu tenho esses valores, não é?
A da de R$1 é 0,09 e a de 10 centavos é 0,05. Então a força de atrito, para ficar equilibradinho aqui, 9 mais 5 dá 14. Então 0,14 newton. Eu acho que a gente tem uma resposta para isso aqui. Tem ou não tem? O que vocês dizem? Claro que tem, né? Letra E. E bora seguir. E diz assim, Paraíba, hein? Dois blocos A e B de massas MA6 e MB4 kg, respectivamente, estão apoiados sobre uma mesa horizontal e movem-se sob a ação de uma força F de módulo 60 newtons. Conforme a representação na figura a seguir. Bom, é bom quando dá desenho, mas se não der, você tem que se virar e fazer, hein? Considere que o coeficiente de atrito dinâmico entre o corpo A e a mesa é 0,2 e que o coeficiente entre o corpo B e a mesa, também dinâmico, tá? É 0,3. Com base nesses dados, o módulo da força exercida pelo bloco A sobre o bloco B é a força de contato, né? A reação normal entre o bloco A e B. Tiago, como é que pode a mesma mesa ter coeficientes de atritos diferentes? Porque vai depender muito de que material é feito cada bloco, tá? Porque um bloco com a superfície ele vai ter um coeficiente. Outro bloco de outro material com a superfície vai ter outro coeficiente. O que nós precisamos fazer? Representar todas as forças envolvidas, certo? Então bora lá. Esse carinha vai ter peso. Muito bom. Vou colocar peso A. Esse carinha vai ter um peso B. Esse carinha vai ter uma normal. Vou escrever normal A. Esse carinha também vai ter uma normal B. Só que esse bloco não está indo nem para cima nem para baixo, certo? Então essas forças elas estão equilibradas. Para a par, tá? Estou fazendo 2 risquinhos para saber quem está equilibrando com quem. Se esse povo não vai alterar, mas guarde essa informação, tá? Que peso do A está sendo o mesmo módulo da normal, tá certo? Essa informação é importante, que a gente vai precisar para calcular a força e atrito, porque eu vou apagar isso aqui, certo? Mas essa aqui não vai influenciar no movimento. Mas eu tenho outras. Esse bloco A, quando ele for empurrado, ele vai empurrar, vai fazer a normal entre ele e o bloco B. O bloco B vai reagir com a mesma força. Somado a tudo isso, esse bloco A ele está sendo impedido pela força de atrito. Vou escrever desse jeito. Bom, eu vou colocar a força de atrito para ficar fácil da gente visualizar bem aqui na frente, impedindo o bloco B. São essas as forças. No bloco A, quem está agindo? A força F, a força de atrito A e a normal, a força de contato entre ele e o bloco B. Tiago, tem o peso, é normal da superfície também, tá? Não vou esquecer disso. Muito bem. E no bloco B está agindo a força de atrito B e a normal entre A e B. E o peso dele, né? Tá certo. Considerando bora calcular essas forças de atrito separado? A força de atrito A vai ser o coeficiente de atrito, no caso que é do bloco A, vezes a normal do bloco A. Tá certo? O coeficiente de atrito do bloco A está aqui 0,2. 0,2. E a normal do bloco A, qual é a massa dele? 6. 6, tá aqui, ó. A massa dele é 6. Qual é o peso dele então? 60. Quanto é a normal? 60. Então a força de atrito A vai dar 12 newtons. E bora calcular a força de atrito B. Vai ser o coeficiente de atrito do bloco B e a normal do bloco B. Deu para entender já a ligação? Quanto é o coeficiente de atrito do bloco B? 0,3. E a normal do bloco B? Bom, eu tenho que a massa do bloco B é 4. 4. Quanto é o peso? 40. Quanto é a normal? 40. Aqui vai dar 12 também? Então, 12.
certo? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou considerar um bloco só. Então a força resultante vai ser massa vezes aceleração. Força resultante, eu tenho a força F para a direita, gerando movimento. Só que no sentido contrário, eu tenho a força de atrito A e também tenho a força de atrito B. Por que estou colocando negativo, Thiago? Porque eles estão no sentido contrário. Né? Quando eu tinha fazia com forças, quando elas estavam na mesma direção, no mesmo sentido, eu somava. Quando está na mesma direção, em sentidos contrários, eu subtraía. E ainda faço isso, né? Massa. Quanto é a massa do bloco A? 6. E a do bloco B? 4. Então é 10. 10 vezes a aceleração. Por que eu estou trocando, né? Por que eu estou trocando já? Força F é 60. Força de atrito A é 12. De atrito B é 12. A massa é 10. E a aceleração é A. Vou subir um pouquinho. 60 menos 12 menos 12. 60 menos 20 é 40. 40 menos 4 é 36. 36 igual a 10 A. Então a aceleração desses blocos é 3,6 metros por segundo ao quadrado. Né? Lembra que eu sempre ir atrás da aceleração, né, para descobrir as forças. Muito bem. Eu quero essa reação normal entre os blocos. Tá certo. Eu vou analisar só o bloco B agora. Vem para cá, Thiago, rapidinho, depois tu descobre lá. Só o bloco B. Vou analisar. Quais são as forças que estão agindo sobre o bloco B? Quase não saiu B aqui, né? Bora ver. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Só para o bloco B. Eu tenho a normal para um lado, é ela que está gerando movimento, e eu tenho a força de atrito do bloco B. Isso é igual a massa do bloco B vezes a aceleração. Tá certo? Ele quer a normal. Ele quer saber essa força de contato entre os dois. Quanto é a força de atrito entre os dois no bloco B? 12. A massa do bloco B, sabia que a minha memória ia me enganar. 4 kg. 4. E essa aceleração que a gente descobriu aqui? 3,6. Tá? Agora ficou fácil. Só fazer 4 vezes 3,6. 4 vezes 6 é 24. Vão 2. 12 com uma vírgula. Isso aqui mais os 12. Então, descubro que essa reação normal entre os dois, 26,4 newtons. Eu espero que tenha uma resposta, não tem, com certeza vai ter. 26,4, já achei. Letra A de agora vai. Bora seguir. Diz assim essa da Mackenzie: no sistema a seguir, o fio e a polia são considerados ideais. Tá certo. O que é um fio ideal? Ele não tem peso, ou não tem massa, né? Então não vai ter peso. Não distende, certo? E todos os processos de abrasão, de torção, tá? Isso não interessa para nós aqui. São considerados ideais e o atrito. Ah, sim, a polia. A polia não tem atrito ali, então ela gira livremente. O atrito é desprezível. Abandonando-se o corpo B a partir do repouso, no ponto M, verifica-se que após 2 segundos ele passa pelo ponto N com velocidade de 8 metros por segundo. Tá? A velocidade ali no ponto N. Sabendo-se que a massa do corpo A é de 5 kg, a massa do corpo B é... Que feitiço é esse, rapaz? Tá certo. Mas ele deu uma seguinte informação. Um tempo de 2 segundos para ele sair do ponto M até o ponto N, certo? Abandonando-se o corpo B, tá? Então quer dizer que a velocidade inicial aqui é 0. A velocidade inicial aqui é 0. E a velocidade aqui na posição N, é 8. 8 metros por segundo. Eu consigo calcular uma aceleração aqui, que vai ser ΔV sobre ΔT.
Ele está com 0, foi para 8, então a variação de velocidade foi 8, positiva. E o tempo foi 2, então isso aqui dá uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Eu precisava disso. Certo, né? Deu para perceber essa parte, né? Vou tirar aqui só para não poluir muito a figura. O corpo A tem 5 kg de massa, então quer dizer que ele tem um peso aqui de 50 newtons. Você já manja esse negócio, né? Manja? Então, aqui vai aparecer uma atração que é a mesma que está aqui na ponta desse fio, nesse outro lado do fio, certo? Esse carinha vai ter um peso também, que eu não sei quanto é que é, não sei. Eu vou precisar para pegar a massa dele, que é o que ele quer na questão. Mas lembrando que esse carinha, ele está meio inclinado, nesse plano inclinado. Eu vou ter que fazer a decomposição dele em outros dois ortogonais. Um que seja perpendicular à superfície e outro que seja paralelo à superfície. Certo? Aquele ângulo de 37 graus, ele vai estar bem aqui, ó. Então, eu vou ter esse peso aqui, que é um peso normal, e esse peso que nós chamamos de tangencial, que está na mesma direção. Esse peso normal, ele vai equilibrar com a própria normal e não vai alterar em nada. Eu preciso do tangencial. Dá para perceber que ele é o mesmo comprimento que esse lado aqui do triângulo, que é um cateto oposto ao ângulo de 37. Cateto oposto é seno, então tá certo. A informação que eu tenho então aqui é que esse peso tangencial vai ser P seno de 37 graus. Tudo bem? Vou calcular esse peso tangencial então. Tá certo. Não vou conseguir calcular porque não tem a massa. Mas eu sei o que acontece ali naquele bloco B. Bloco B. Pela segunda lei de Newton, força resultante nele vai ser a massa dele vezes a aceleração. Quem é a resultante no bloco B? Se ele está na posição M e foi para N, quem que está ganhando? A tração ou o peso tangencial? Com certeza é a tração. Então vai ficar tração menos PT. Olha o PT aí, rapaz. Vai ser massa vezes a aceleração. Vou vir para cá. Essa tração, eu tenho o valor dela? Ainda não. Mas eu preciso dela. Tá. Deixa então eu vir para cá e calcular essa tração analisando o bloco A. O bloco A. Se eu analisar o bloco A, como é que fica a segunda lei de Newton? Vai ficar assim. Força resultante. Esse bloco A. Se o bloco B foi de M para N, significa que o bloco A vai descer, né? Então quer dizer que o peso é mais forte do que a tração. Peso dele 50, tração eu quero. A massa do bloco A é 5 e a aceleração que a gente descobriu foi de 4 metros por segundo ao quadrado. 4 metros por segundo ao quadrado. 5 vezes 4 dá 20, né? Lá subtraindo com 50. Então quer dizer que a tração é de 30 newtons. Vou repetir. 5 vezes 4 dá 20. Eu vou passar ele para lá subtraindo. Vai ficar 50 menos 20. Muito bem. Então quer dizer que a tração é 30. Tração é 30. Peso tangencial é o peso vezes o seno de 37 graus. A massa dele eu quero, a aceleração V. Correto? Trocando ainda mais, né?
Peso é massa vezes gravidade. E o seno de 37 está bem aqui do lado, ó, seno de 37 graus, 0,6. Isso aqui vai ser 4m. Ainda, 30 menos 10 vezes 0,6 dá 6. Então, deu 6m. Isso tudo é igual a 4m. Virou uma equação do primeiro grau, onde tudo aquilo que tem letra eu passo para um lado. Então, ficou 6m mais 4m igual a 30. Vai dar 10. Né? 10m, quando eu passar dividindo com 30, a massa do bloco B, né? Deu 3 quilogramas. 3 quilogramas é a letra A. Letra C. Certo? Olha, o padrão de resolução é sempre esse. Não sei se você já percebeu. Muito bem. Então, bora seguir. E agora chegamos na última sessão, nas duas últimas questões para nós. Força de empuxo. Como é que funciona a força de empuxo? Todas as vezes que um sólido, um objeto estiver imerso em um fluido, que normalmente é líquido para nós, mas não é só líquido, tá? Fluido pode ser, inclusive, gasoso, certo? Tiver em um fluido, vai ter uma força vertical para cima sendo aplicada sobre aquele corpo, que nós chamamos de força de empuxo. Eu estou imerso em ar aqui. Então, quer dizer que esse ar está me empurrando para cima? Tem um empuxo? Te digo, tem. É pequeno, mas tem. Mas é uma boa aplicação de empuxo. Tiago, então por que todas as vezes que a gente vai representar todas as forças que atuam sobre um corpo, a gente não coloca o empuxo? Né? A gente coloca normal, coloca peso, tração. Porque, como eu estou falando, é muito pequeno. Agora, se vocês encontrarem uma questão, parece essa que a gente resolveu ali em cima, com plano inclinado, com força de atrito, e tiver dentro da água, aí acabou. Aí você vai ter que representar o empuxo. Infelizmente a gente não vai ver uma questão dessa, mas não tem nada demais. A gente só vai colocar uma forcinha a mais, o empuxo, certo? Tá bom, bora aqui para Minas Gerais, ver o que nós temos na força empuxo. Uma esfera tem seu peso mensurado por um dinamômetro em duas situações. Na primeira, a esfera está pendurada no ar e na segunda está mergulhada em água. Ó. Então tá aqui, na primeira situação, o dinamômetro mediu 10 newtons. Então quer dizer que é o peso dele, né? Se ele mediu 10 newtons para cima, significa que para baixo tem o peso do indivíduo. Se ele está equilibrado, também é de 10 newtons. Já no segundo, né, o dinamômetro está marcando 7,5. Ué, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aí? Quer dizer que o peso aqui mudou, né? Claro que não, ele continua com 10 newtons. E aí, o que mudou, Thiago? O que mudou é que agora tem um empuxo aqui, que está ajudando a deixar o indivíduo mais leve. Considerando os dados da figura, o valor do empuxo em newtons que a esfera recebe ao ser mergulhada na água, tá bom. A resultante dessas forças é o que o dinamômetro está medindo, 7,5, certo? Que nós chamamos de peso aparente. Vai ser o quê? O peso menos o empuxo. Esse empuxo ele vai dar uma aparência diferente na medida. Se ele diz que aqui está medindo agora 7,5, o peso eu sei que é 10. O empuxo eu não sei. Mas agora eu vou saber. Então, quanto é que está medindo esse empuxo aí? 2,5. Ele que deu a quebrada no peso aí, favorecendo. Então, se você quiser enganar os outros, coloca uma balança dentro da água e suba lá, para ver quanto é que vai ser o seu peso. Tá bem? Então tá ali, 2,5. E bora para a última. Bom, e finalizamos com essa da Unifesp, né? Aqui é para poder aplicar a nossa equação de empuxo. Diz assim, para determinar a densidade de uma coroa metálica maciça,
foi realizado um experimento em que ela foi pendurada em um dinamômetro ideal por dois modos diferentes, um no ar e outro totalmente imersa na água, em equilíbrio, contida em um recipiente, de acordo com as figuras 1 e 2, respectivamente. Na primeira situação, o dinamômetro indicou 8 newtons e na segunda situação, 7,6. Já entendemos isso na questão anterior. Tá aqui. Sabendo que a densidade da água é 10 ao cubo, quilograma por metro ao cubo, e adotando G igual a 10 metros por segundo, represente as forças que agem na coroa na situação da figura 2 e calcule a massa dessa coroa em quilogramas. Mais uma vez, a gente tem o peso da coroa. Ela vai sofrer um impulso porque ela está dentro de um fluido. E tem uma atração nesse fio aqui, que é a leitura do dinamômetro. Só isso. Tranquilo, né? Ele quer que calcule a massa da coroa. A massa da coroa tá fácil ali pela primeira. A letra A, né? Eu sei que peso é massa vezes gravidade. O peso que foi medido ali foi de 8 newtons. A massa eu quero e a gravidade é 10. Então aqui eu descobri que a massa é de 0,8 quilogramas ou 800 gramas. Essa letra A foi tranquila. Tá, na segunda ele quer que calcule a densidade em quilograma por metro cúbico dessa coroa. Densidade. A letra B, né? Bom, eu sei que o impulso do peso da coroa menos o peso aparente. Tá certo? O peso dela mesmo é de 8 newtons, o peso aparente foi 7,6. Então esse impulso está dando 0,4 newtons. Tá, mas qual é a fórmula de impulso, Thiago? A fórmula de impulso é devagar. Porque na água, né, todo mundo fica devagarzinho para correr, fica difícil. Aí fica Zeca Pagodinho. Ô, Zeca Pagodinho não, rapaz. É devagar, devagar, devagarinho. Esqueci o cantor. Tá bom. De repente eu lembro dele. O impulso é 0,4. A densidade da água é 10 ao cubo. O volume, não sei, da coroa. Eu sei que a gravidade é 10. Certo? Olha o que vai acontecer aqui. 0,4. 10 ao cubo vezes o 10 lá de trás vai dar 10 à quarta. Quando eu passar dividindo, tá aqui ele. 10 à quarta. E aí eu posso subir ele desse jeito. Ó. 10 a menos 4. Posso colocar notação científica? Posso. Quer, Thiago? Não quero. Mas ficaria 4 vezes 10 é menos 5. Como está no sistema internacional, é metro cúbico. 4 vezes 10 é menos 5, viu? O 0,4 virou 4, ele subiu. Então os expoente tem que descer. Ele está em menos 4, foi para menos 5. Tá certo. A densidade de uma coroa, densidade de qualquer material, é massa sobre volume. Ele quer saber essa densidade. A massa da coroa, a gente descobriu aqui em cima, foi de 0,8 kg. 0,8 kg. E o volume, acabamos de perceber que é 4 vezes 10 a menos 5. Se eu dividir... Não, deixa eu só repassar lá em cima para notação científica. E jogo esse 4 vezes 10 a menos 5 para cima. Olha só. Eita, potenciação, hein? 8 dividido por 4 dá 2. 10 a menos 1 vezes 10 a quinta dá 10 a quarta. Tá bom. Quilograma por metro cúbico. Essa é a densidade da coroa. Pesadinha, hein? Densa, para ser mais exato. Muito bem, né? Foi isso, meus amiguinhos, né? Essa revisão foi interessante, né? Envolvemos 4 forças para finalizar a parte da dinâmica. E são
questões que caem muito em vestibulares, em concurso, tá? Então, estude aí, qualquer dúvida, entre em contato, fala nos comentários se você não me conhecer, né? Aí a gente vai tentando conversar, tá bem? Então fica o meu abraço para vocês. Deixa eu me embalar aqui na minha rede, e aí tá na hora de aproveitar esse dia. Até!